nossa palavra de hoje é sobre o que nós aprendemos com a vida de Salomão. Salomão, jovem, foi ungido rei. Salomão tinha no máximo 18 anos de idade e ele foi ungido rei, no capítulo 1. Tá lá, ele jovem. E quantas vezes Deus te deu coisas, você sendo jovem? Deus entregou chaves na tua vida, Deus entregou ministérios na tua mão, projetos, sonhos. Talvez você se sentindo incapaz, se sentindo pequeno, se sentindo tão jovem. Alguém aqui já se sentiu assim? Eu já se senti assim, já me senti, porque com apenas 13, 14 anos eu tinha uma banda, um ministério já. E nesse ministério eu gravei CD, eu era guitarrista junto com as minhas irmãs. E Deus nos deu esse ministério, eu com apenas 13, 14 anos de idade. E a gente viajou para todo o Maranhão, Piauí, fomos para Curitiba. A gente ministrou na igreja do pastor Luciano Subirá. A gente estava lá ministrando louvor na igreja do pastor Luciano Subirá. Nunca esqueço esse dia. Mas Deus me deu um ministério grande. Ali foi apenas o início do que Deus queria fazer na minha vida. Talvez você está aqui hoje, está apenas no início do que Deus quer fazer na tua vida. Quem aí recebe? Porque Deus tem coisas extraordinárias para aqueles que estão com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. E aqui estava Salomão, tão jovem, ungido rei. E no capítulo 2, versículo 2 de 1 Reis, Davi estava lá morrendo, gente. Estava morrendo. E Davi chamou o seu filho Salomão: meu filho, vem aqui porque eu tenho os últimos conselhos da minha vida, as minhas últimas palavras que eu quero dar para você. E você já assistiu aquele filme que está naquele último momento que o cara morre? Está lá diante do amor da sua vida, ou a mãe, o pai está morrendo, e aí está lá no leito da morte e diz as últimas palavras. Não tem? Pois estava lá Davi. E Davi chamou Salomão para dizer os últimos conselhos. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda, e obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Quem recebe essa palavra diz amém. É uma palavra profética, meu filho Salomão. Eu sei que você é jovem, mas seja homem. Agora você vai precisar ser homem. Seja homem. Obedeça os mandamentos, seja fiel. E se você fizer isso, em tudo quanto você fizer, vai dar certo, o Senhor vai abençoar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós, como homens e mulheres, jovens de Deus, precisamos ouvir conselhos. Fala para o irmão que está do seu lado: saiba ouvir conselhos. Salomão estava lá. A primeira coisa que ele fez como rei, ouviu o conselho do seu pai. Quantos conselhos homens e mulheres de Deus entregou na tua vida e talvez você não deu ouvidos à voz de Deus? Quantos conselhos essa juventude hoje pega na internet? Sabe quem é o conselheiro da geração de hoje? É o TikTok. Sabe quem que essa geração tem ouvido como conselheiro? É o YouTube, é o Instagram. Eu tenho um discípulo abençoado, que eu não vou falar o nome dele, mas o menino estava tão abençoado, estava ouvindo tanta besteira no YouTube, que já estava saindo da igreja. Aqui nessa igreja. Oh, glória a Deus! Deu certo. Mas ele estava tão abençoado, ouvindo tanta besteira no YouTube, se aconselhando com tanta besteira, que ele já estava saindo da igreja. Aqui, está com 2 semanas. Mas graças ao bom Deus que ele ouviu os conselhos do pastor Josafá e ele praticamente se reconciliou com a Filadélfia, porque ele soube ouvir os conselhos do líder. E eu queria perguntar para você hoje qual o conselho que você tem dado ouvidos
Tem gente que prefere ouvir o conselho da pessoa que está lá distante, mas não escuta os conselhos da pessoa que está do seu lado. Davi estava lá dando os conselhos para Salomão, seu filho. E você aqui que é filha, quem aqui mora com o papai e a mamãe ainda? Ainda. Muita gente mora com o papai e com a mamãe. Você que mora com os seus pais, escute conselhos dos seus pais. Porque o mundo diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia, não é verdade? Mas a Bíblia fala que na multidão dos conselhos encontra sabedoria. Você quer crescer? Começa a escutar conselhos de homens e mulheres de Deus. Você quer avançar? Você quer ir além? Comece a escutar os conselhos do teu líder, do teu pastor. Certo dia, um mendigo estava lá no meio do semáforo pedindo esmola. Quem aqui já passou por essa situação? Todo mundo, né? E aí, no meio do semáforo, uma senhora parou no carro e ele foi pedir esmola para essa mulher. E a mulher falou: ei, para de pedir esmola, vai procurar um emprego. Sabe o que o mendigo disse? Minha senhora, eu estou pedindo a esmola, não é um conselho não. Eu quero a esmola. E talvez tem gente aqui hoje que está do mesmo jeito. Não quer ouvir o conselho de Deus. Não quer ouvir conselhos. Porque é tão difícil você ouvir. É fácil? É fácil ouvir? Não é fácil. Não é fácil, é difícil você ouvir umas verdades bem ditas, bem na sua cara. Não é fácil. Não é fácil. E quando minha mãe me chama para me dizer umas verdades, eita, mas dói. Porque eu dessa idade, desse tamanho, pastora, eu ainda escuto o conselho da minha mãe. E a minha mãe chama: minha filha, vem aqui. Eu queria lhe dizer uma coisa, mas eu não vou lhe dizer no WhatsApp. Quando você chegar em casa, a gente conversa. Ela fala: ah, não, pelo amor de Deus, diga logo, porque eu sou curiosa. Aí lá se vai ela mandar um áudio de 5 minutos. Minha filha, é porque o Espírito Santo me disse isso, e você precisa mudar nisso. E você precisa se corrigir nisso. E quase toda semana ela me manda um áudio desse. Porque nós precisamos ouvir conselhos. Nós precisamos nos corrigir. E a Bíblia fala que seja tardio no falar. E esteja sempre pronto para ouvir. Então, primeira coisa que Salomão fez, ele ouviu os conselhos do seu pai. Davi deu conselhos para ele. Ele ouviu até certo momento. Nós vamos ainda continuar com a história de Salomão. E no 3º capítulo de 1 Reis, fala que Salomão, depois de ouvir esses conselhos do seu pai, ele foi lá em preparar uma oferta, entregar uma oferta diante do Senhor, porque ele já estava assim com o coração contrito, era rei, foi ungido. O Senhor tem uma promessa na vida de Salomão. E depois que ele entregou essa oferta diante do Senhor, a Bíblia fala que Salomão pegou num sono profundo. E durante esse sono, Deus, o próprio Deus, apareceu para Salomão através de um sonho. O Senhor Deus apareceu para Salomão. E sabe o que Deus fez? O Senhor Deus perguntou para Salomão: Salomão, o que é que você quer que eu lhe dê? O que é que você quer que eu lhe dê? E essa pergunta vale milhões, né? Já pensou se Deus aparecesse para você hoje e perguntasse: minha filha, meu filho, o que você quer que eu lhe dê? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Se Deus aparecesse para você, o que é que você ia pedir? Tem gente que ia pedir dinheiro, milhões, Mega Sena, né? Muita gente aposta na Mega Sena porque precisa de dinheiro, porque o sonho da vida é ter uma conta bancária cheia. Tem gente que ia pedir uma casa, um carro. Talvez você não ia pedir dinheiro, mas você ia pedir 1 milhão de seguidores no Instagram. Porque quem tem seguidor tem dinheiro, tem status, tem fama, tem prestígio, tem acesso, tem tudo, né? Mas Salomão, diferente talvez de mim, de você, ele pediu uma coisa, ele pediu sabedoria. Diga comigo, sabedoria.
como é que pode um jovem tão inexperiente pedir sabedoria ao Senhor? E a segunda coisa da nossa palavra de hoje, o segundo tema é: busque sabedoria. Diga comigo, para o irmão estar ao teu lado: meu irmão, busque sabedoria. Por que eu e você precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria para conseguir chegar a lugares que você não ia conseguir chegar do jeito que você está hoje. Nós precisamos de sabedoria para a gente ir além. Nós precisamos de sabedoria para a gente tomar as decisões. O que é que eu vou fazer hoje? Eu preciso de sabedoria. Será se essa porta de emprego é para mim? Eu preciso de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para vencer o pecado. Talvez o pecado está batendo na tua porta e nós precisamos de sabedoria para poder vencer a tentação. Nós precisamos de sabedoria para poder resolver os conflitos. Tem gente que perde a bênção porque não sabe resolver os conflitos com as pessoas. Tem gente que perde a bênção porque não sabe pedir perdão, não tem sabedoria. E sabe como é que eu e você conseguimos sabedoria? Na presença de Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem aqui quer ter mais sabedoria neste ano? Quem aqui quer ter mais sabedoria para conseguir ir mais além? Se você quer ter sabedoria, saiba que a verdadeira sabedoria está em Deus. A Bíblia fala que Salomão buscou a sabedoria em Deus. Ele buscou sabedoria de frente para o próprio Deus. E não adianta você ir lá buscar com filósofos, com grandes cientistas, com grandes pesquisadores, com os youtubers e os coaches da atualidade. Não adianta você ver vídeo no YouTube, não adianta você ver reflexão, não adianta nada disso, porque a verdadeira sabedoria está em Deus. É Deus que te dá a sabedoria. Se você quer ter mais sabedoria, tema mais ao Senhor. Se você quer ter mais sabedoria, se achegue mais perto de Deus. Porque o temor ao Senhor é onde começa a sabedoria. Você quer ter mais sabedoria para conseguir alcançar lugares que você nunca poderia alcançar? Busque a presença de Deus. Seja uma pessoa espiritual, porque eu entendo que sabedoria é algo espiritual. E se você quer algo espiritual, Deus não vai dar algo espiritual para quem não é espiritual. Se você quer realmente buscar sabedoria, para você parar de vacilar. Pastora, eu não aguento mais vacilar, porque todo dia é um vacilo. Todo dia eu faço uma coisa e eu me arrependo. Eu sei que você já passou por isso. Você está passando por isso. Por falta de sabedoria. Porque você não tem discernimento. Porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu entendo que sabedoria é o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que mostra. É o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que te revela. É o Espírito Santo que traz a luz. É o Espírito Santo que te dá a sabedoria. Se você quer ter um 2024 extraordinário, busque a sabedoria em Deus. Quem aí crê nisso, diga amém. E Salomão pediu sabedoria. E Deus é tão gracioso e tão bondoso que diante daquele pedido, Deus foi tão bom que o Senhor falou: Salomão, você me pediu sabedoria. Você poderia ter me pedido vida longa, você poderia ter me pedido dinheiro, você poderia ter me pedido fama, mas só porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar a vida longa, eu vou te dar a prosperidade, eu vou te dar a fama. Salomão, você vai ser o mais conhecido de todos os tempos. Nunca na vida existiu e vai existir alguém tão sábio e famoso e rico igual a você, porque você verdadeiramente
realmente entendeu que aquilo que você precisa é a sabedoria divina. E Salomão entendeu e recebeu essa sabedoria. Salomão começou a construir o templo do Senhor, porque naquele tempo não existia um templo físico. E Salomão começou a construir, entregar o seu melhor. E quanto mais ele trabalhava naquele tempo, mais riquezas vinham, mais poder vinha, mais autoridade vinha. E não existia ninguém igual a Salomão. Os reis de todos os tempos e todos os reinados vinham procurar Salomão para ouvir os seus conselhos. Salomão escreveu provérbios, Salomão escreveu mais de 1000 canções. Salomão foi o cara. E aí, o Senhor fala no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, versículo 2, o Senhor Deus apareceu outra vez a Salomão, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei este templo santo, que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Versículo 4. Se você me servir, olha só o que aqui diz. O próprio Deus está dizendo, depois que Salomão conseguiu tudo. Deus diz: se você me servir com um coração sincero, com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, e obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos seus descendentes. Ó, o versículo 4 de novo. Se você me servir, na minha versão diz o seguinte: com um coração sincero e honesto como Davi. Sabe qual a terceira coisa que nós precisamos aprender com Salomão? A primeira é escute os conselhos. Primeira coisa, saiba escutar conselhos. Segunda coisa, busque a sabedoria. E a terceira coisa, tenha um coração sincero, honesto diante de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: tenha um coração sincero e honesto diante de Deus. O próprio Deus estava falando para Salomão: Salomão, você agora está com sabedoria, você agora está com riqueza, você está com fama. Você construiu o templo, você está me adorando. Mas para você continuar ainda firme, tenha um coração sincero e honesto diante de mim. Muitas vezes o Senhor permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, bênçãos, provisões, mas nós precisamos permanecer com o coração sincero e honesto diante do Senhor. Sabe o que é diferente? O contrário de sinceridade e honestidade, talvez seja o orgulho. Como que está o teu coração e teu relacionamento diante do Senhor? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Como é que está o teu relacionamento de Deus? Será que o teu coração está assim, sincero e honesto diante do Senhor? E quando olha essa imagem, que essa imagem fui eu que criei através da inteligência artificial, eu pedi para a inteligência artificial criar assim: cria um coração puro, limpo, brilhoso e umas mãos limpas. Porque eu lembro do pai de Salomão, que a Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E o mais importante não é como você chegou até aqui, não é o que você fez até aqui, não é o teu passado, não é o que você passou, mas é o quão honesto você tem sido hoje diante de Deus. O quão verdadeiro você tem sido diante do Senhor. Às vezes eu falo assim: Senhor, mas eu sou tão errada, tão pecadora, eu tenho tantos defeitos, Senhor, mas tens misericórdia de mim, Pai. Se há alguma coisa aqui em mim que não te agrada, Senhor, me mostra, me revela. Ah, Deus, quebra o meu orgulho. Porque quem é orgulhoso nunca vai admitir que tem orgulho. Você
conhece alguém assim que é orgulhoso? Não admite. Eu falo, Senhor, quebra meu orgulho, Pai, porque eu não sou nada diante de Ti. Mas que o meu coração seja honesto diante do Senhor. E o que determina não é aquilo que você faz, é o teu coração humilde, honesto diante de Deus. Talvez você se ache pequeno, menor de todos, mas como é que está o teu coração diante do Senhor? Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha os teus pensamentos, o teu mais íntimo do coração, as tuas emoções, as tuas fraquezas, as tuas indecisões. O Senhor sabe como é que você chegou aqui, o Senhor sabe qual é a intenção que você está sentado nessa cadeira, o Senhor sabe o que você está projetando, o Senhor conhece. Ele te conhece lá do teu interior, do teu mais íntimo e profundo, porque foi Ele que escreveu a tua história, foi Ele que te criou e te formou desde o ventre da tua mãe. Ele sabe todos os fios do teu cabelo contado, mas o que Ele quer é o teu coração, é o teu coração íntimo, o teu coração verdadeiro. E a Bíblia fala em Provérbios 28:13 que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É chegado um tempo da gente estar na presença de Deus sem disfarces, limpos. E o salmista Davi, ele escreveu no Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apagas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. A tua oração hoje é: cria, Senhor Deus, em mim um coração puro. Fale comigo: cria em mim. De mais forte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga comigo de novo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E foi isso que faltou em Salomão. Salomão tinha tudo. Depois que ele alcançou a sabedoria, e aí é que começa a queda de Salomão. E às vezes tem gente que é assim. A pessoa está pedindo para Deus, e no dia que Deus dá, a pessoa vira as costas. Tem gente que pede tanto: Senhor, eu quero tanto entrar na faculdade, na universidade, Senhor, e na federal. Senhor, eu quero passar na federal. Aí no dia que ela passa, que Deus abençoa, a pessoa desvia, sai dos caminhos do Senhor. Eu conheço um monte de gente assim. Conheço. No dia que a pessoa consegue: Senhor, eu quero tanto um namorado, Pai, tem misericórdia, Senhor, eu quero namorado, eu quero namorar, Senhor, misericórdia, Deus. E no dia que Deus dá um namorado para essa abençoada, abençoado sai da igreja. Senhor, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, Deus, retidão. E o penúltimo ponto, a Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, que Salomão começou a se perder. Estava tudo no bem bom, tinha tudo que queria. Que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, casou com elas, teve concubinas.
teve 700 mulheres. Gente, teve tanta mulher esse homem. Porque o mundo, ele quer isso, a perdição. Mas no versículo 4, capítulo 11, versículo 4, olha só o que diz. E quando ele já estava velho, Salomão já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Aquelas mulheres, aquelas pessoas, aquelas concubinas, aquelas esposas de Salomão, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, fizeram com que ele adorasse a outros deuses. Elas Não, pode voltar, mas pode voltar. Elas, pronto, suas mulheres, fala comigo, o induziram a adorar outros deuses. Foi elas que induziram. Foi elas. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Sabe o que eu aprendo aqui com Salomão? Mantenha-se firme em suas convicções. Fala para o irmão que está do teu lado, meu irmão. Mantenha-se firme em suas convicções. Mas eu estou certo, eu estou convicta que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou certa, eu estou convicta. Não há tempestade, não há dor, não tem mulher, não tem carinha, não tem dinheiro, não tem fama, não tem ninguém que possa me separar de Deus, porque eu estou convicta de que Ele é fiel e é poderoso para fazer superabundar a obra que Ele começou. Se Ele começou, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir. Não deixa, pelo amor de Deus, não deixa ninguém tirar o foco da tua vida. Ah, pastora, mas falaram de mim, me boicotaram. Um dia desse, uma pessoa me boicotou. Ah, mas tô nem aí. Tô nem aí, porque eu estou convicta de que a obra que o Senhor começou na minha vida, eu não sei como que vai ser, mas Ele vai terminar. Eu estou convicta. Mantenha as tuas convicções. Lá na tua faculdade, mantenha as tuas convicções em Deus. Lá na tua escola, mantenha as tuas convicções em Deus. Lá no teu trabalho, na tua roda de amiguinhos que só anda fofocando e falando mal da vida dos outros, mantenha-se convicto em Deus. Salomão se perdeu. Começou a ouvir, até que induziram ele. Ele que estava adorando a Deus, ele que estava ali construindo o templo do Senhor. Foi Salomão. O templo era de Salomão, mas ele foi induzido a adorar outros deuses. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20, que ele mesmo escreveu. Salomão que escreveu. E a última coisa para nós encerrarmos. 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Você consegue olhar na tradução da linguagem de hoje? 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Além de Salomão ter sido induzido a adorar outros deuses, porque ele poderia ter sido induzido, se arrependido e voltado e continuado adorando ao Senhor, mas ele foi só poeira abaixo. No capítulo 9 diz o seguinte. Não, tá bom.
No capítulo 9 diz o seguinte: o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes. E havia lhe ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. O Senhor apareceu. O próprio Deus apareceu. Não adora deuses estrangeiros. Mas mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. E a última coisa que eu aprendo com Salomão é: nunca afaste-se de Deus. Fala para quem está do teu lado, meu irmão. Nunca afaste-se de Deus. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ah, pastora, mas eu estou tão fria. Pois nunca se afaste do Senhor. Se você está frio, se você está fria, hoje você vai se chegar mais perto de Deus. Nunca é tarde para você se chegar mais perto do Senhor. Porque, meu irmão, não tem nada mais valioso do que a presença de Deus. Não tem aí esse mundo aí que está aí nessa farra, nessa bebedeira, nessas orgias, nesses prazeres. Nada vale mais do que a presença de Deus. Nada vale mais que a presença de Deus. E se um dia, se por 1 milímetro você se afastou da presença santa do nosso Senhor, eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Que nós vamos agora entronizar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu queria convidar você que quer estar mais perto da presença de Deus para vir aqui à frente. Você que quer estar mais pertinho. Não, pastor, eu quero estar bem perto. Eu não quero desgrudar do meu Senhor. Eu não quero estar longe do meu Senhor. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que o Senhor faça queimar dentro do seu coração o primeiro amor. Porque Ele conhece as tuas obras. O Senhor está dizendo: volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. É o próprio Deus que está te dizendo hoje: volta a queimar. Volta a queimar. Volta a queimar o primeiro amor. Porque o Senhor, Ele tem algo para entregar a ti. Deus, o Senhor está com a sua mão poderosa. E quando Ele estende a sua destra, coisas extraordinárias começam a acontecer. Por isso agora, começa agora a pedir: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Diga bem forte: Deus, eu não quero sair daqui a mesma pessoa.